O povo no rádio. Apresentação Farias Júnior. 10h07, esta é a segunda hora do nosso Povo no Rádio e projeções para o número de pedidos de recuperação judicial previsto para este ano aumentaram. No Seu Direito de hoje, nós vamos debater sobre este assunto conversando com o advogado Rodrigo Macedo, especialista em recuperação e falência. Seu Direito. Doutor Rodrigo, bom dia, bem-vindo aqui à CBN Cariri. Bom dia, Farias Júnior. Muito obrigado, é um prazer falar contigo. Doutor Rodrigo, o que tem levado tantas empresas a pedir recuperação judicial? E isso tem ocorrido com empresas pequenas, de atuações locais, a grandes empresas do varejo nacional. Bom, Farias Júnior, é exatamente essa situação que a gente se encontra hoje, né? Um aumento muito grande na inflação, uma dificuldade, né, na obtenção de crédito pelas empresas de diferentes portes, né? Desde os pequenos negócios até os grandes negócios, e muitos desses negócios também carregando ainda os efeitos dos 2 anos aí de 2, 3 anos, né? Quase de pandemia, em que essas empresas muitas vezes carregaram aí ao longo desse ano um déficit muito grande nas receitas, né? E agora a gente está experimentando provavelmente um efeito desse período aliado ao aumento da inflação e na dificuldade que essas empresas estão de conseguir crédito no mercado. Qual é o impacto? Vamos explicar aqui para quem não tem intimidade com esse assunto, o que é de fato, quando se fala assim, uma empresa pediu recuperação judicial? Isso. A empresa que pede a recuperação judicial, ela inicia um processo judicial mesmo, né? Um pedido que ela faz ao juiz, né, ao judiciário, para que ela fique protegida durante um tempo, para que ela possa se reorganizar financeiramente e pagar seus credores. Então, a empresa que ajuiza esse pedido, normalmente é uma empresa que ela tem um volume de débitos, né? Ela tem dívidas ali pulverizadas, digamos assim. Ela tem dívidas tributárias, dívidas com funcionários, com bancos, com fornecedores, prestadores de serviço. Então, quando ela chega num momento em que ela está com dificuldade de gerir aquele caixa, de cumprir com todas as obrigações dela a tempo e modo, a recuperação judicial passa a ser uma alternativa, porque por meio do processo judicial ela consegue se proteger e se organizar financeiramente para poder cumprir essas obrigações que no dia a dia vai se mostrando impossível de ser cumprido. Seria ali uma tentativa de evitar a falência? Sim, a recuperação judicial é uma medida que visa evitar a falência, né? O que diferencia a recuperação judicial da falência, na verdade, é o momento em que a empresa se encontra. Porque se a empresa está num ponto em que ela ainda consegue gerar receita suficiente para poder pagar suas dívidas, mas ela precisa só interromper, né, aquelas ações, execuções e cobranças para se organizar e cumprir com seus credores, mas tem uma atividade viável, aí é indicada a recuperação judicial. A falência já é aquele caso em que a empresa chegou num ponto em que ela já passou do momento de pedir recuperação judicial, né? Ou seja, ela não consegue mais gerar receita suficiente para poder renegociar e pagar suas dívidas, ou então por uma questão de mercado, a própria atividade dela já não se mostra mais viável. O que pode ser feito? Quais são os cuidados que o empresário deve ter para que não seja pego de surpresa, assim como nós consumidores, vez por outra, somos pegos de surpresa com notícias de empresas que solicitam recuperação judicial, empresas que, do nosso ponto de vista, são empresas extremamente sólidas, consolidadas e que a gente sempre fica esperando um crescimento maior, a abertura de novas lojas, a exemplo das Americanas. É muito difícil a gente prever uma situação como essa, por exemplo, como foi o caso da Americanas, porque foi de fato uma situação inesperada e que o que ocasionou o pedido de recuperação judicial era um fato que ele foi trazido a público, né? Ele foi do conhecimento dos clientes, dos fornecedores e parceiros da Americanas, já nas vésperas, né, do pedido que foi feito. Então é muito difícil, nesse cenário, prever e essa situação, enquanto consumidor, credor, parceiro, eu adotar algum tipo de prática para poder evitar isso.
Já do lado do empresário que está em crise, né, a situação, o que pode ele fazer para tentar antever essa situação é ter de fato uma gestão financeira austera, né, uma gestão financeira eficiente, para que ele possa tentar evitar chegar no ponto fora da curva, que a gente diz, né? Aquele ponto em que a empresa já não consegue mais se recuperar, aquele ponto em que ela acumulou tantas dívidas com tantos credores que ela já não consegue mais gerar receita para poder cumprir com essas obrigações. Então, esse momento, né, essa reflexão do empresário, para poder refletir sobre esse momento adequado de pedir recuperação, quando ainda o negócio é viável e quando ainda ele tem condição de gerar receita para poder cumprir as obrigações dele, é uma boa medida. Agora, a recuperação judicial, qual é o perfil da empresa que pode solicitar uma recuperação judicial? Uma empresa pequena também pode se fazer o uso dessa ferramenta jurídica? Sem dúvida. A lei não faz nenhum tipo de limitação, não traz nenhum tipo de limitação para o porte do negócio. O que a lei determina é o preenchimento de alguns requisitos. Então, falando rapidamente sobre alguns deles, o negócio tem que estar ativo há mais de 2 anos, a empresa não pode ter pedido recuperação judicial, ter tido recuperação judicial concedida há menos de 5 anos, e o perfil típico da recuperação judicial é esse que eu disse para vocês. A empresa que acumula débitos de forma pulverizada, então ela tem dívidas tributárias, dívidas bancárias, trabalhistas com fornecedores, ela tem uma dificuldade de caixa, muitas vezes ela tem um número de funcionários que ela não consegue fazer dispensa porque ela não tem recurso, por exemplo, para fazer o pagamento dessas rescisões trabalhistas, e ela não consegue cumprir com as obrigações correntes dela a tempo e modo, mas ela tem uma atividade viável, próspera, ela consegue gerar receita. Então, esse cenário de dívidas pulverizadas, né, e uma atividade viável, próspera, que consegue gerar receita, é um cenário típico da recuperação judicial. Porque aí, com o pedido que a empresa faz, ela vai interromper aqueles pagamentos, ter um prazo para poder se reorganizar, colocar esses débitos em dia e seguir com a sua atividade, mantendo os empregos, as relações com seus fornecedores e parceiros. Muito obrigado, então, pela atenção em conversar com a gente aqui na CBN Cariri. Nós conversamos com o advogado Rodrigo Macedo, especialista em recuperação e falência. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Obrigado, Foi um prazer falar com vocês. Bom dia. Bom dia. O povo no rádio.